E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula da disciplina História da Arte Aplicada ao Turismo. E o tema da aula de hoje é Modernismo e Arquitetura Brasileira. Os tópicos a serem abordados nesta aula são o modernismo no Brasil, a expressão artística na arquitetura e no urbanismo modernista brasileiro. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de descrever o movimento modernista no Brasil, na arquitetura brasileira, entender o desenvolvimento da arquitetura moderna entre 1940 e 50, entender em linhas gerais da arquitetura moderna, principalmente com foco nas teorias racionalistas e funcionalistas. Então bora lá, pessoal, nós vamos abordar então o modernismo e a arquitetura moderna brasileira, mas para isso temos que entender da onde surge o modernismo na arquitetura no mundo, que consequentemente vai chegar ao Brasil, tá? Ali no início do século XX, nós vamos ter uma série de escolas e movimentos, principalmente ali na Alemanha, que vão criar um tipo de arte e também de arquitetura que vai começar a se desvencilhar das antigas artes do romantismo, por exemplo, né? O romantismo ligado ao sentimentalismo, a um certo tipo de conservadorismo nas artes, a um certo tipo de decoração exuberante. Então o modernismo vai tentar sair um pouco disso e, claro, influenciado principalmente aí pelos elementos industriais. Então a gente vai ter, por exemplo, o Deutsche Werkbund, tá? Que vai ser um grupo alemão que vai ser fundado em 1907, vai desenvolver o design de produtos e arquitetura, mas é dentro desse grupo, liderado pelo Walter Gropius, que vai surgir uma das maiores escolas de design e arquitetura que já existiu no mundo, que vai ser a escola de Bauhaus, tá? Bauhaus, gente, vai ser uma escola, de fato, como se fosse uma faculdade de design e arquitetura que vai desenvolver ali princípios para uma arquitetura que vai vir a ser o modernismo, uma arquitetura moderna, contemporânea. Quando a gente fala moderno aqui, não é aquele moderno lá da Idade Moderna, do século XVI. Quando a gente fala moderno aqui, a gente pode falar de contemporaneidade, tá? De falar de contemporânea. Então, a arquitetura mais contemporânea dos tempos em que eles estavam vivendo, claro, tá? Inclusive, gente, a Escola Bauhaus vai se desenvolver, vai atrair vários pensadores, vai atrair várias pessoas, mas com a ascensão do governo do Hitler, em 1933, ela vai ser fechada. Esses artistas da Escola Bauhaus, esses arquitetos, urbanistas, designers, vão se espalhar ao redor do mundo fugindo do governo nazista. Isso vai fazer com que os princípios desenvolvidos na Escola Bauhaus comecem a se espalhar, principalmente na arquitetura e no design. E quais que são esses pontos que foram desenvolvidos dentro da Escola Bauhaus? Nós temos, por exemplo, Ludwig Mies van der Rohe, que vai nos dizer dois princípios básicos, que vai ser menos é mais e Deus está nos detalhes, ok? Esses dois aspectos a gente vai separar em dois elementos, que vai ser o racionalismo, do menos é mais, e o funcionalismo, que é a forma seguida da função, ou que a gente pode definir também como Deus está nos detalhes. Por quê? Vamos lá. Quando eu falo racionalismo de menos é mais, é fazer menos com mais. Ou seja, eu vou usar os elementos industriais, o formato industrial que me permite uma maior eficiência, tá? E vou tornar aquilo minimalista, vamos dizer assim. Ou seja, aquela exuberância do barroco, exuberância do rococó, exuberância do romantismo, vai cair por terra agora. Eu quero uma coisa mais objetiva, mais eficiente, mais simples. Uma coisa que tem aí, agora ligado no outro, uma função, funcionalismo. Eu preciso que aquela construção não seja apenas uma construção ou mais uma construção para embelezar. Eu quero que, além de embelezar, ela tenha uma função, que ela sirva a um propósito, coisa que muitas vezes não era pensada na arquitetura anterior ao modernismo, por exemplo. Então esses são dois princípios que vão guiar a Escola Bauhaus, que vai fazer com que ela desenvolva outros pontos para que esse funcionalismo e esse racionalismo aconteça. A primeira deles é
Artesanato mais tecnologia, ou seja, eu vou usar elementos do artesanato, daquela coisa que eu uso com as mãos, mas ao mesmo tempo eu vou tentar atrelar esse artesanato com a tecnologia que está me entregando. Então, por exemplo, eu vou construir uma cadeira com as minhas mãos, vou costurar ela, mas o material que eu vou usar, por exemplo, para costurar essa cadeira vai ser um material mais tecnológico, mais eficiente, mais confortável, que seja mais maleável e assim por diante. É a junção de artesanato com a tecnologia. Depois nós temos arte mais projeto, ou seja, o projeto não vai ser o seco do projeto, não vai ser apenas o projeto. Ele vai ter um elemento artístico, mas essa arte não é aquela arte rebuscada, é a busca de uma arte com função, por isso que é a arte mais o projeto. É um projeto que imbui a arte dentro dele, mas não permite que ele perca a sua função, ok? Por isso arte mais projeto. Nós vamos ter uma estética atemporal, ou seja, diferente do que quando a gente está passando por Minas Gerais, lá em Ouro Preto, e olha aquelas igrejas e fala, ah, é do barroco, é do rococó. Aqui não, é uma arte que vai ser atemporal, que pode passar milênios, gerações e gerações, que ela não vai criar, não vai destoar do meio, tá? Por quê? Gente, pensa comigo. Se eu coloco uma igreja, né, é uma igreja barroca no centro da cidade, e conforme o tempo for passando, as cidades em volta vão ser diferenciadas. E a gente vai sempre saber que aquela construção ela é de um período específico. Agora, se eu construo uma estética atemporal, pode passar milênios, os prédios em volta podem mudar, mas aquele prédio, aquela estrutura, ela não vai se diferenciar dos outros. Ela vai estar meio como um camaleão, é atemporal, ela não muda, tá bom? Ela segue um tipo de padrão, mas é um padrão que não é aquele padrão quadrado, fechado, é um padrão que permite que seja atemporal, que não seja destoante e assim por diante, tá? Nós vamos ter técnicas e materiais industriais, alinhando a tecnologia, como eu disse no primeiro tópico, e o racionalismo e o funcionalismo. O racionalismo, usar menos, fazer mais, e o funcionalismo, prédio com uma função, a moradia com uma função, qualquer tipo de edifício, de construção, com uma função específica. Esses são os princípios que vão tornar a Bauhaus extremamente famosa, tudo bem? Que, junto com seus arquitetos, vão construir aí o que nós vamos chamar de estilo internacional. E o grande nome desse estilo internacional vai ser o famoso arquiteto suíço chamado Le Corbusier, tá? O Le Corbusier, ele vai ser um arquiteto francês, modernista, que vai espalhar a palavra dos modernistas, da arquitetura modernista, pelo mundo, tá? Ele vai, influenciado pela questão industrial, chamar as casas de máquina de morar. E isso é muito legal, gente. Por quê? Porque dá essa noção de máquina de morar com a noção do racionalismo e do funcionalismo. É racionalismo porque eu moro nela. É um edifício onde eu tenho que morar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma função. Ela é uma máquina. Por quê? Porque é lá onde eu vivo, é lá onde eu existo, é lá onde eu faço meu cotidiano. Então, ele enxerga a casa como uma máquina de morar. Ok? E o Le Corbusier vai fazer várias construções ao redor do mundo. Na Argentina, ele vai construir uma casa chamada Casa Curuchet, tá? Que existe até hoje, você pode dar uma pesquisada aí. E nós temos também uma das mais importantes obras dele lá na França, que é a Vila Savoy, que é o princípio, nesta vila, né, no edifício que tem na foto aí, ele coloca aí, né, o que a gente chama dos 5 pontos da nova arquitetura, que vai resumir todos aqueles aspectos da Bauhaus em 5 pontos objetivos, tá? O primeiro, uma arquitetura modernista tem uma planta livre, então não é uma planta fechada, quadradinha, ela é livre, essa planta. Eu consigo desenhar ela com maior facilidade, com maior dinâmica. O segundo é a fachada livre, então a gente percebe na Vila Savoy aí na foto, que não tem uma fachada específica que delimita onde começa a fachada, onde termina a fachada. Ela é livre, tá? Ela é livre, eu não tenho delimitações dessa fachada. Se eu olhar do lado, parece que eu estou na fachada. Se eu olhar de trás, parece que eu estou na fachada. É livre a fachada. Não tem uma definição clara de onde é o início e de onde é o fim. O terceiro, é o uso dos pilotes.
Os pilotes são essas colunas, a gente consegue ver bem no início ali, né, esses pilotes na imagem, ou seja, a gente consegue ver o uso de determinadas colunas, essas colunas para tornar os vãos livres, por exemplo, tá? Então, os modernos, como menos é mais, usam basicamente o uso dos espaços vazios, eles gostam disso, por quê? Porque eles querem que as pessoas ocupem esses espaços, vivam o prédio, vivam o edifício, vivam as construções e assim por diante. O quarto é o terraço-jardim. Então, ali em cima da Vila Savoia tem um terraço que é um jardim também. Um exemplo que a gente pode citar é o Centro Cultural São Paulo, né? Que tem um terraço que tem um jardim, que era para ter, né? Pelo menos era para ser cuidado aquele jardim. Mas é um terraço que tem grama, que tem árvore, que tem arbustos. É um terraço-jardim, trazendo aí um pouco do aspecto da sustentabilidade, um aspecto de trazer a natureza também para os edifícios. E o 5 é o uso das janelas em fita. Então essas janelas, né, fininhas, aí como a gente consegue ver na imagem também, para que a luz natural incida de uma maneira muito maior do que acontecia nas construções anteriores. Então esses 5 pontos vão ser chamados de estilo internacional. Por que estilo internacional? Porque vai ser usados com os mesmos princípios ao redor do mundo inteiro. É claro que, dependendo do uso dos pilotes, por exemplo, eu posso usar o pilotes de maneiras diferentes, mas o uso do pilote vai configurar um estilo internacional ou estilo modernista, tá? Aqui no Brasil, essa arquitetura modernista do Le Corbusier, inclusive o Le Corbusier vem ao Brasil ajudar a fazer o edifício Gustavo Capanema, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vai ter a consolidação, ou seja, o início, na verdade, dessa arquitetura modernista na era varguista, principalmente ali na era Vargas de 1930 a 1945. E a gente vai ter uma série de construções dessa época que vai elevar esses princípios modernistas à frente. E por que desenvolve no início varguista? Porque Vargas quer construir, né, o que a gente chama de uma identidade nacional. Então ele é levado pelo nacionalismo. Então nada mais nacional do que criar obras nacionalistas utilizando elementos modernistas, que traz modernidade, que traz uma certa dinâmica, que mostra que o Brasil, de alguma forma, está crescendo, está evoluindo e assim por diante. Então nós vamos ter alguns prédios, como o Terminal Rodoviário Mariano Procópio, no Rio de Janeiro, a Vila Operária da Gamboa, também no Rio de Janeiro, tá, em 1931, e os dois principais artistas desse período, né, principais arquitetos, na verdade, Costa e Warchavik, tá? Eles são dois arquitetos fundamentais nessas primeiras construções. A gente está falando mais do Rio de Janeiro aqui, porque foi onde aconteceu os maiores exemplos de arquitetura modernista durante este período varguista, tudo bem? Nós vamos também ter o Aeroporto Santos Dumont, com o jardim projetado também por um paisagista e arquiteto moderno, que é o Burle Marx. Então isso aí vai ser também um prédio modernista e o Parque do Aterro do Flamengo. Na foto ali a gente vê um trecho, né, da Vila Operária da Gamboa. Então é uma série de prédios residenciais, né, que mostra essa questão da máquina de morar. Ele é um prédio, ele tem uma estética agradável, né? Ele não se destoa da realidade ali presente, tenta utilizar os elementos e a gente consegue ver ali a Vila Operária da Gamboa. Ok? Já na década de 1940 para 1950, a gente vai ter o que a gente chama de consolidação da arquitetura modernista brasileira. É aqui que nós vamos sair do desenvolvimento do Vargas e vai consolidar como o principal estilo de arquitetura no Brasil. Aqui nós vamos ter o uso de linhas mais curvas, né, e um partido, ou seja, um estilo de definição mais retilíneo. Então, a estética vai ser mais curvilínea, enquanto a planta ela vai ser mais retilínea. Uma coisa muito louca isso, tá? Um principal arquiteto desse período é o Oscar Niemeyer, tá? O Oscar Niemeyer, ele vai pegar o modernismo, os cinco pontos da arquitetura e vai, né, vamos dizer assim, criar meio que um estilo próprio que muitos historiadores, inclusive, enquadram como uma arquitetura contemporânea e não moderna, tá? Então, Oscar Niemeyer, ele vai, né, construir, por exemplo, lá em Minas Gerais, o complexo arquitetônico da Pampulha,
na época em que o Juscelino Kubitschek era prefeito de Belo Horizonte. Aquilo lá já mostra, né, essa questão do uso aí das curvas, o uso de uma arquitetura muito mais focada com o social também, com a ocupação dos territórios. Lembra que eu falei que o uso de vãos livres é justamente para ocupar esses territórios? Vai acontecer isso no complexo arquitetônico da Pampulha. E claro, não podemos falar da década de 50 e 60 sem falar da construção de Brasília, que é o ápice, né, da arquitetura modernista brasileira, e não só da arquitetura, mas do urbanismo brasileiro. Assim como a arquitetura busca a criação de um estilo internacional, o urbanismo também cria, principalmente com visas ao planejamento das cidades. Então, quando começa a construção de Brasília, a gente vai ter uma planta de Brasília retilínea, né, no formato do avião de Brasília, com a asa sul e a asa norte, que vai ser desenhada pelo urbanista Lúcio Costa. E os prédios do Planalto Central vai ser desenhados pelo Oscar Niemeyer. E a gente vai ter ali o uso das curvas muito forte, né? A gente vai ter o Palácio do Itamaraty, por exemplo, com suas famosas curvas, né? Muito bonita. A gente vai ter a Catedral de Brasília, né? No formato de coroa, que é extremamente bela. A gente vai ter o prédio do Congresso Nacional também, né? Com uma questão do uso dos elementos redondos, com os elementos geométricos mais retos. A gente vai ter o prédio dos ministérios, que vão ser retos também, tá? Como se fossem pequenos quadrados. Então a gente vai ter uma brincadeira aí com o uso das curvas com o uso das curvas e com o uso de linhas mais retilíneas. Então isso vai ser Brasília, capital moderna. E claro, não podemos falar do modernismo, a gente só falou de homens aqui basicamente, sem falar dela, especialmente Lina Bobardi, tá? Lina Bobardi, arquiteta ítala-brasileira, onde ela vai desenvolver uma série de construções modernistas no Brasil, sendo o principal representante o Museu de Arte de São Paulo, conhecido como MASP, ou Museu Assis Chateaubriand. Então aqui nós vemos o prédio, né? O MASP, ele tem o que é considerado dos maiores vãos livres do mundo. Então ali, né, o vão livre do MASP, ele é muito famoso, principalmente quando ocorrem manifestações. Todo mundo se encontra no vão livre do MASP, porque ele é grande, dá para organizar todo mundo, tá? A gente tem, né, o pilotes aqui é usado por essa estrutura em vermelho, então é um tipo de pilote, né, que é um dos princípios da arquitetura moderna. Então a gente vê um prédio extremamente diferenciado, bonito, agradável. E outro prédio que ela construiu, que é a sua própria casa, que fica ali perto também do MASP, que é a Casa de Vidro, tá? Que é também uma representação aí da arquitetura moderna da Bobardi, uma das maiores arquitetas modernistas brasileiras que já pisaram neste país. Beleza? Bom, para deixar de dica aqui para vocês, tem um documentário que chama Brasília, Contradições de uma Cidade Nova, que mostra o processo de construção de Brasília. A vinda dos retirantes para Brasília, a construção, como que foi, e assim por diante. Muito interessante esse documentário, aí fica de dica para você aprofundar os seus estudos. Espero que você tenha gostado dessa aula de modernismo e arquitetura brasileira, da disciplina de História da Arte aplicada ao turismo, e eu desejo a vocês aí bons estudos.